Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Ceará. Neste vídeo, eu quero comentar sobre Luis Orejuela, que deverá ser reforço aí da equipe do vovô para essa temporada, para a Série B. Chegará por empréstimo junto ao São Paulo até abril de 2024, até o final de abril de 2024. E eu quero comentar com vocês aí, quero refletir com vocês sobre essa contratação, né? Que, na verdade, ela inaugura a visita ao mercado nesta janela de transferência, né? A gente olha hoje para a equipe do Ceará, percebemos que o elenco não é um elenco ruim, na minha opinião. Ao contrário do que muita gente pode pensar, para mim não é um elenco ruim. Longe disso, de certa maneira. Para o contexto da Série B, não é um elenco ruim. Acho que a posição na tabela tem muito mais a ver com a organização tática da equipe do que com os valores que estão no elenco. E claramente que alguns jogadores que não estão jogando muito bem também não estão apresentando um bom desempenho, a meu ver, em virtude dos problemas táticos que a equipe tem apresentado. Desde o começo achava, por exemplo, que o Barroca não seria um técnico interessante para o Ceará, né? Mas uma vez que ele é o técnico da equipe, né? A análise agora não é se ele era ou não era o técnico ideal. A análise agora é sobre o desempenho da equipe, sobre a capacidade do técnico de conseguir ajustar a equipe, se de fato esses ajustes estão acontecendo, se de fato ele está conseguindo intervir para que a equipe construa resultados positivos. E dentro disso, gente, quando a gente faz uma análise objetiva desses pontos, concluímos que a situação não é das melhores. Pode, evidentemente, melhorar, né? Deixando claro, o Barroca está há muito pouco tempo ainda no comando do banco de reservas da equipe, de tal sorte que ele pode perfeitamente aí, gerar um resultado muito melhor, né, do que ele está gerando até o momento como técnico do Ceará. Ele pode perfeitamente entregar muito mais do que está entregando, né? Portanto, o tempo dele na equipe até agora é um tempo muito reduzido, né? Uma amostra muito reduzida que dificulta de fato uma análise mais objetiva sobre o trabalho dele. Agora, evidentemente que os sinais que a equipe deixa em campo, neste momento, até este momento, não são sinais dos melhores, né? E como é que se insere dentro disso a contratação do Luis Orejuela, jogador colombiano de 27 anos, né, que chega aí para ser titular, chega aí para ser o reforço da equipe para esta temporada na Série B. Vamos lá. Antes disso, permita-me só falar que este vídeo tem um patrocínio aqui da OneXBet para você que curte uma aposta esportiva, porque a OneXBet é uma gigante aí do mundo das apostas, né? E que não se envolve aí com confusão como algumas outras estão se envolvendo, né? Esta dica, meus amigos, é para você que curte uma aposta esportiva, tá? Que curte uma aposta esportiva, porque eu não gosto de falar aqui, não gosto de ficar falando desse assunto aí de aposta sem fazer essa ressalva. Para você que curte aposta esportiva, que a aposta não é coisa simples, tem que ter muita objetividade, tem que ter realmente muito cuidado também. Tá bom, gente? Então, se você curte, contudo, uma aposta esportiva, por que não se ligar na OneXBet, que é uma casa de aposta extremamente confiável, tá? Muito confiável, lá na Europa é tida como a mais confiável do mundo. E para tanto, se você não conhece, use o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para lá se cadastrar. E quando fizer, coloque também o código promocional ONEXJOSA, que ele é identificador, mostra para eles por que você chegou lá na casa de apostas e também, se você quiser, pode no seu primeiro depósito dobrar o valor do seu primeiro depósito. Tá bom, gente? Uma questão interessante, né, sobre a OneXBet, né, é que ela é muito confiável e ela entrega rapidamente os seus lucros sem nenhuma burocracia também. Olha só, algo que eu sempre falo aqui quando eu falo da casa de apostas algumas dicas que eu deixo para vocês aqui. E o pessoal tem que ganhar muito dinheiro com essas dicas, tá? Muito dinheiro mesmo. Nem todo mundo, tá? Porque tem gente que tá jogando aí, fazendo aquilo que eu não falo necessariamente. Mas aqueles que estão seguindo essas regrinhas, raramente não tá ganhando, né? Então eu vou falar de alguns jogos aqui, o que eu penso para essa rodada, tá bom, gente? O jogo do São Paulo contra o Furacão, contra o Atlético Paranaense, para mim dá empate ou vitória do São Paulo. Santos contra o Corinthians, empate ou vitória do Corinthians, né? Você também pode falar que neste jogo, no primeiro tempo, não vai sair mais de um gol, né? A equipe do Bahia jogando contra a equipe do Palmeiras, para mim é empate ou vitória do Verdão. O Fortaleza jogando contra o Cruzeiro, para mim é um jogo que no primeiro tempo não sai mais de um gol. Você pode também fazer uma aposta aí falando que pode ter nessa partida mais de 2 gols. Mas eu diria para você que a melhor seria, é um jogo que deve ser travado no primeiro tempo, no máximo sai um gol no primeiro tempo dessa partida do Fortaleza contra a equipe do Cruzeiro contra a equipe do Fortaleza, né? E o Fluminense contra a equipe do Atlético Mineiro, né? É um jogo que, na minha opinião, até pode ter duas equipes marcando, mas eu iria, portanto, para ser uma aposta segura, com 2 gols, tá bom, gente? Então coloca que vai sair 2 gols nesse jogo aí, beleza? Então é isso. Então vamos lá, agora falando então sobre o Luis Orejuela. Na minha opinião, gente,
não é em virtude daquilo que o jogador vem jogando ou não jogando, não é uma boa, tá? Não é uma boa. Não é porque é Série B que tem que contratar qualquer jogador. A Série B, ela vai cada vez mais ficar competitiva, né? Difícil para o Ceará. A situação já não é das melhores, né? Pelo elenco, pelo orçamento e pelo valor, né? Pelo valor do elenco. A posição na tabela hoje já está muito aquém daquilo que deveria, né, ser. E acho que isso acontece em virtude dos problemas táticos que também não estão relevando o potencial de alguns jogadores, né? Além disso, a gente percebe que talvez uma pequena reformulação seja necessária ali, né? Com alguns jogadores com baixíssimo rendimento, aqueles jogadores que, a despeito dos problemas táticos, percebemos que eles não têm apresentado uma contribuição interessante, minimamente interessante. De certa forma, a equipe precisa se reforçar, claramente o que precisa se reforçar nessa janela. Como eu disse, o elenco no geral é bom, mas reforços são necessários sim, porque você pode contar com lesões que podem aparecer e também alguns jogadores que podem sair. E certamente alguns jogadores podem sair realmente. É muito difícil que o Eric permaneça, né, no Ceará para o restante da temporada. Bom, então nesse caso, gente, e o mercado é necessário. Independente da qualidade do elenco atual para a Série B, e o mercado é necessário. Só que ir ao mercado não significa que a equipe deve contratar qualquer jogador. Não é porque é Série B que tem que relaxar nesse sentido. Tem que observar qual é o jogador que tem apresentado um bom rendimento e buscar esse jogador. Não somente que tenha apresentado um bom rendimento, mas que também seja um atleta necessário para a equipe. Olha, tem um jogador em ponta esquerda que tem apresentado um rendimento espetacular, né? Nós não precisamos de ponta esquerda, que temos 3, por exemplo, né? Então, não se deve contratar. Então tem que buscar um jogador que tenha um bom rendimento e que também seja necessário para a equipe. Lateral direito, acho que precisa. Agora, pode e deve ser o Luiz Orejuela, né? Este é o ponto. Na minha opinião, a análise ela tem que se basear naquilo que o jogador vem jogando, como eu disse. É o desempenho do jogador que tem que gritar sobre a sua legitimidade ou não de ser contratado por outra equipe. E o Orejuela não vem jogando, gente. Ele não vem jogando muito bem. Não vem jogando bem há muito tempo. O Orejuela é um jogador, eu conheci ele quando ele era muito novo na canteira do Cali. E esse conhecimento é conhecimento de verdade mesmo, de ver o jogador atuando, né? E após o jogo, né, conversando ali com a comissão técnica, acabei conversando com alguns garotos também do Deportivo Cali na ocasião, e um deles foi o Orejuela. Nem sei se ele se lembra disso, né? Mas é aquele reporteiro brasileiro, né? Não sei se ele se lembra disso aí, mas foi assim que falaram para ele que tinha um reporteiro que gostaria de falar com alguns jogadores, né? Então era um jogador notável, espetacular, de um nível absurdo, colossal. E ele sinalizava que poderia ser um dos grandes laterais direitos do futebol mundial. Era impressionante a força física do jogador, a capacidade que ele tinha de frequentar o campo de ataque e também retornar sempre num timing perfeito, né? Ou seja, um momento certo de fazer a recomposição, né? E também a contribuição que ele dava até mesmo no jogo aéreo. O Orejuela, quando ele virou titular da equipe, ele também jogou bem, né? E aí ele foi rapidamente transferido, jogou bem, mas jogou pouco, né? Porque ele rapidamente foi transferido para o Ajax da Holanda. E lá no Ajax da Holanda, gente, ele atuou durante um pouco tempo, porque inexplicavelmente, de uma hora para outra, o Ajax entendeu que o Orejuela não era um bom jogador. Algo que me assustou, me assombrou profundamente, né? Porque o Ajax realmente colocou esse jogador numa lista de contratáveis, né, de negociáveis, né? Acabou negociando-o para o Cruzeiro, né? Foi uma sombra da minha parte, eu supunha que o jogador do Ajax iria para clubes europeus, isso não aconteceu, né? E aí, depois de muito tempo tentando entender o que aconteceu, né, alguém me disse, mas não é fonte oficial, né, que o Ajax teria dispensado o jogador porque entendeu 2 questões. Primeiro, o jogador apresentava um comportamento extracampo muito negativo, muito ruim, né? E esse comportamento, né, de às vezes chegar muito cansado para o treinamento, ia para o treinamento, não faltava no treino, mas chegava muito cansado, né? Isso dificultava, na verdade, o seu aproveitamento nos treinos do Ajax, que são treinos extremamente táticos e que exigem do jogador que seja muito focado, né? O outro ponto que o Ajax concluiu é que o jogador ele tinha uma personalidade futebolística fraca, né? Incapaz de lidar com desafios. Era um jogador que apresentava alguns problemas, né? E ele não demonstrava interesse de resolver esses problemas. O Ajax tinha ali feito um diagnóstico sobre problemas do jogador, fizera na ocasião ali espécies de treinamentos para resolver isso, mas o jogador não queria praticar esses treinamentos, porque supunha que não era necessário, que ele jogava muita bola.
Então o Ajax concluiu que era um jogador que não teria evolução na carreira, né? E que, num certo momento, poderia caminhar para trás. E assim, facilitou a negociação dele com o Cruzeiro, foi inexplicável naquele momento, mas depois que eu averiguei tudo isso, eu cheguei a essas informações. Volto a dizer, essas informações, gente, eu peguei com alguém da Colômbia e eu peguei também com alguém da própria Holanda, não foi do Ajax, da Holanda. Contudo, não são informações tão fortes assim como eu gosto, porque para mim, quando tem essas informações que falam sobre desempenho, comportamento do jogador, eu preciso de pelo menos 3, 4 fontes, né, para declarar essa informação como muito forte e muito verídica. Eu não tive isso, eu tive duas fontes que me entregaram essas informações do Orejuela. Contudo, me parece que tem muito a ver, até porque o Ajax não é um clube qualquer. A avaliação sobre o que é um jogador, o Ajax faz como poucos outros clubes do futebol mundial. Então ele veio para o futebol brasileiro e nunca conseguiu jogar aquilo que jogava no Deportivo Cali. Jamais ele conseguiu jogar. Nem no Cruzeiro, que ele teve alguns poucos bons momentos, ele conseguiu ser o jogador anterior. Do Cruzeiro, né, em diante, nunca mais teve bons desempenhos. Nunca mais, gente. O Orejuela foi contratado pelo São Paulo por uma fortuna, nunca entregou nada no São Paulo, foi emprestado para o Atlético Paranaense, né, não jogou quase nada no Atlético Paranaense, teve sim algumas partidas como titular, né? Depois foi emprestado para o Grêmio, também jogou pouquíssimas partidas como titular, né? E não a partir do tempo, ele chega, o técnico decide dar oportunidades para ele, só que o técnico desiste do Orejuela. Ele vai para o banco de reservas, ele passa a entrar em pouquíssimos jogos, gente. Até que no Furacão, a comissão técnica dava mais oportunidades para ele do que no São Paulo ou do que no Grêmio, né? Porque em alguns momentos precisava ali descansar o lateral do setor, né? E aí dava oportunidade para o Orejuela, né? Mas a conclusão, tanto no Atlético, que sempre foi emprestado, aí nunca ficou com o jogador, tanto no Atlético como também no Grêmio, foi de que o jogador realmente não tinha condição. Então é um jogador que que não tem jogado, perdeu a qualidade, por exemplo, do seu arranque para o campo de ataque, e quando ele arranca, não volta, piorou a questão do time, era uma coisa boa, piorou, impressionante como piorou, o time para voltar, volta de qualquer jeito, volta errado, a hora errada de voltar também, algo que ele tinha com grande qualidade e também não tem mais, né? Jogo aéreo, quando é necessário, não sai do chão, é inexplicável. Além da própria condição física, que nem sempre assegura que ele consiga terminar uma partida. E por que o Orejuela não consegue ter uma condição física tão boa? Olha, aí ele teve uma lesão de ligamento bem complicada, né? Que alguns sustentam que talvez por causa disso o jogador se sinta intimidado para forçar um pouco o corpo. Pode ser até que seja este o caso, né? Mas o fato é que o Orejuela, ele não tem apresentado uma boa condição física que o permita terminar grande parte dos jogos. Em outras palavras, o Orejuela hoje não é um jogador competitivo. Você quer uma competição que seja mais competitiva do que a Série B? É extremamente competitiva. Como é que o Ceará vai buscar um jogador que não apresenta competitividade, né? Então, além do que, gente, quando ele apresenta, ele se lesiona, ele demora muito para ganhar ritmo competitivo. E alguns falam, e aí também naquelas de duas informações, né, que o Orejuela, ele sente muitas dores que as pessoas não entendem muito, né? E em virtude dessas dores, ele acaba também ficando fora de alguns jogos. É impressionante o número de jogos do Orejuela no Grêmio, no Atlético Paranaense e no São Paulo, em que este jogador sequer foi relacionado, gente. É impressionante. O número de jogos em que ele esteve no banco e sequer entrou é enorme, é gigantesco, mas impressiona o número de jogos desse atleta em que ele não foi sequer, o número de jogos das suas equipes em que ele não foi sequer relacionado. Então, em virtude de tudo isso, eu diria para você, o Orejuela pode chegar no Ceará e ser um grande reforço, jogar muita bola, mas eu tenho que analisar o que vem acontecendo. E em virtude dessa análise, eu diria para você, eu não legitimaria essa contratação. Se consultado fosse, eu não indicaria, neste momento, o Orejuela para ser contratado pela equipe do vovô. Tá bom, gente? É isso.